Olá, mulher, amiga, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Helenice e eu quero, nesses vídeos, compartilhar com você algumas experiências. Eu quero compartilhar alguns assuntos. Esse é meu primeiro vídeo. Eu fui encorajada por uma discípula minha a fazer. Ela me disse: você sempre tem uma palavra para compartilhar, tem sempre algo bom para poder passar. E do jeito que você tem compartilhado isso na minha vida, seria legal se você compartilhasse isso com outras mulheres. E cá estou para poder gravar esse vídeo. Talvez você esteja se perguntando, né? Ah, vai ser lorota, papo de religião. Nada disso, tá, querido? Eu quero apresentar para você nesse tempo uma nova possibilidade de saber quem você é, de se conhecer. Eu quero falar sobre os nossos temperamentos. Eu quero abordar temas das dificuldades do nosso dia a dia, sobre problemas de relacionamento, sobre criação dos nossos filhos, sobre sexualidade no casamento. Eu quero falar sobre a identidade pessoal nossa, o nosso crescimento como mulher. Eu quero falar com você sobre quem é você nesse século. Nós vamos falar sobre alguns temas como racismo, nós vamos falar sobre abuso, sobre depressão, sobre síndrome do pânico. E quero também que ao assistir esse vídeo, você me mande aí os temas que você tem interesse em saber e conhecer, né? Do que você tem esperado dentro do tantos vídeos, de tantos canais, de tantas coisas que a gente tem hoje, né, aí na mídia. Eu queria que você compartilhasse comigo o que você espera, o que você gostaria, qual o conhecimento que você gostaria de receber, sobre o que você quer falar, né? Eu quero trazer para você a possibilidade de vivermos sim uma excelência em todas as áreas da nossa vida, como mulher, como mãe, como esposa, como líder, como chefe, né? E nesse primeiro vídeo eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a minha experiência de mudança, né? Como é difícil mudar. E eu quero te fazer uma pergunta: como você lida com as mudanças? Você reage bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo zen? Ou você é pirraça? Pirraça não, pirracenta, né? Que é a palavra certa. Você questiona, você emburra, se não for do seu jeito você não quer fazer. Como que você lida com as mudanças? Mudanças que eu digo de forma geral. Se você tiver que fazer uma mudança na sua postura, se você tiver que fazer uma mudança no seu relacionamento, na sua rotina, em todas as áreas da sua vida, como você lida com essas mudanças? A minha vida sofreu uma grande mudança. Eu sou cabeleireira há 25 anos, sempre procurei melhorar, crescer dentro da minha profissão. Fui professora no Instituto Embeleze e foi uma fase muito boa da minha vida. Fui muito realizada como profissional, gostei e gosto da profissão, porém hoje não estou mais nela. E hoje eu sou do lar. Mas como assim? Você era cabeleireira, você desistiu parar com tudo por quê? Você sofreu algum acidente? Você se frustrou? Não. Eu, tirando os ites, né, que a profissão nos rende, infelizmente, mas o meu processo de mudança começou quando eu passei por uma depressão e uma síndrome do pânico. Porque nós, quando não sabemos lidar com os nossos problemas emocionais, né, psicológicos, mediante a coisas que vivemos, e a gente vai acumulando isso dentro de nós, a gente abre uma caixinha, né, interna para poder guardar todas as dores e sofrimentos, e chega um momento que o corpo sente isso e ele quer externar de alguma forma. E no meu caso foi assim, mediante a todas as coisas vividas, e tive que lidar com muitas questões. Eu fui descobrir no processo, né, de tratamento da depressão que tudo isso desencadeou a partir do momento que eu sofri um abuso na minha infância. Depois veio a adolescência com relacionamentos fracassados, com a dificuldade de me relacionar. Isso me trouxe problema também quando eu me casei,
passei por relacionamento abusivo, né? E na época eu não entendia como abusivo, não é a pessoa com quem eu me casei, mas infelizmente eu passei por isso. E tudo isso foi me travando em algumas áreas. Isso começou também na minha criação, cheia de títulos, de rótulos, não pode, não vai, cheia de nãos, tantas limitações, e isso foi me travando ao longo da minha vida. E com tudo isso, ainda assim eu era uma pessoa que queria romper, que queria vencer. Mas em muitas áreas eu me via paralisada. E essa mudança, quando chegou essa doença na minha vida, eu tinha um salão. O primeiro sintomas, né, que eu comecei a ter foi o desânimo, um cansaço excessivo. E aí a gente vai protelando, né, vai tentando nos enganar que nós estamos bem. E eu fui durante um bom tempo empurrando isso com a barriga, né, como se diz. Só que chegou um dia que eu tive uma síndrome do pânico e quando eu tive a primeira crise, eu estava dentro do salão, tinha uma noiva nesse dia, com a família toda para arrumar, acho que dava umas 15 pessoas mais ou menos. E eu tive uma crise que eu me tranquei no banheiro e eu não conseguia sair de lá. A única coisa que eu consegui fazer foi ligar para o meu marido e ele me ligou de volta e eu já não conseguia atender. E ele estava com um médico amigo nosso. Quando eu liguei para ele, falei, tô passando mal. Ele falou, o que que houve? Eu falei, eu não consigo sair do banheiro. E chorando desesperadamente. E ele estava com um médico amigo nosso, de imediato veio, me atendeu, me medicou, me mandou para casa, apaguei com a medicação. E depois disso eu voltei ainda para o salão para poder concluir, né, o trabalho daquela noiva. Mas se você me perguntar como ficou de verdade, não sei te dizer. Porque eu nem sei como eu consegui voltar. Tive pessoas que me ajudaram, minha equipe na época era excelente, meninas maravilhosas, que, nossa, foram assim essenciais para a conclusão daquele dia. Mas ali começou todo esse processo, porque depois disso eu já fiquei mal mesmo. Tive dias que eu não conseguia colocar a cara para fora da porta da minha casa. E, na verdade, antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha falado comigo que era tempo de eu parar, era tempo de eu cuidar de mim, cuidar da minha casa. E Deus queria o meu Isaac. E eu falava, Deus, o Senhor tem tudo. Meu Isaac é do Senhor, meu filho é do Senhor. Mas o meu Isaac era o meu salão. E eu não sabia o quão envolvida emocionalmente eu estava, quanta prioridade tinha na minha vida. E voltei a trabalhar, mas não consegui concluir. Fiquei um tempo, depois parei mesmo. Vendi o salão de porta fechada, fiz um propósito com Deus, Deus enviou o comprador. Dali em diante fiquei um bom tempo em casa. E foi um período assim, gente, que eu precisava mesmo estar em casa. Deus cuida de tudo. Porque passamos por uma turbulência, que eu vou contar para vocês isso também. Uma turbulência gigantesca depois de tudo isso, que abalou o nosso casamento até. E depois disso, passado um tempo, voltei a trabalhar de novo. Tive que parar de novo. Comecei a fazer uma faculdade. E no meio dessa faculdade, Deus usou uma irmã para falar comigo. Deus quer falar com você sobre essa faculdade. E eu comecei a orar. E Deus usou uma pessoa que falou comigo. Falou, olha, eu permiti que você fizesse a faculdade para realizar o seu sonho e provar para você que você é capaz de fazer o que você quiser. Mas não é esse o meu propósito na sua vida. Porque eu estava sempre buscando coisas para poder fugir desse propósito, do que Deus tinha para mim, do meu chamado. E eu te confesso que quando eu recebi essa palavra foi um alívio para mim. Porque aquele entusiasmo que eu tinha no início da faculdade, quando nesse período eu já estava indo para a faculdade, estava me dando tristeza, estava me dando desânimo. E eu não queria admitir para mim mesma, nem para as pessoas à minha volta, que não era aquilo mais que eu queria. Porque a gente tem vergonha, né? A gente muitas vezes entende como fracasso, né? Quando você desiste de algo, principalmente quando é algo que não é o propósito de Deus para você. E existem várias formas de se entender isso, né? E eu sempre tive aquela preocupação assim de eu não quero abortar nada na minha vida. Mas não foi um aborto, foi um propósito que Deus tinha. Deus me levou ali só para me curar de uma frustração que eu tinha antes de não ter conseguido realizar a faculdade. Enfim, passei por todo esse processo, fiquei em casa e viver na dependência é algo muito difícil.
porque eu era uma mulher extremamente independente, até mesmo de Deus. E Deus me fez entender que eu posso ser a Mulher Maravilha lá fora, eu posso ser quem eu quiser, porque Ele me capacita a ser. Mas viver independente dele é impossível. E nesse tempo Deus me ensinou muita coisa, me trouxe muitas coisas, muitas conquistas pessoais, primeiro ponto, né, emocionais, financeiras, psicológicas, e eu estou nesse processo de mudança ainda e de transformação. E eu quero compartilhar com você nesse tempo, né, todos esses processos em que eu tenho vivido, onde Deus tem me transformado numa mulher melhor a cada dia. Hoje eu sou do lar e tenho prazer nisso, tenho prazer em cuidar da minha casa, em cuidar do meu filho. E vocês acreditam que depois de tudo isso, quando foi ano passado, eu voltei a trabalhar de novo? E eu tive que parar de novo, porque não adianta eu insistir nesse negócio, não é vontade de Deus pra mim. Eu começo muito animada, depois aquilo vai me dando uma tristeza, uma angústia, e sem contar na questão financeira. Porque começa eu e meu marido trabalhar, o negócio para, meu marido fica sem serviço, as coisas travam. Eu paro de trabalhar, gente, é incrível. Não falta nada, tudo melhora, ele bomba de serviço e vai entender um negócio desse. É Deus, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessas experiências. Eu quero conversar com vocês, eu quero fazer uma troca de experiência aqui com você. Eu quero falar de assuntos que muitas vezes te incomoda, mas você não tem coragem de falar com ninguém ou de se abrir para alguém, né? E eu quero que você mande para mim, ao assistir esse vídeo, fala sobre o que você quer falar, qual a sua maior dor, qual o seu maior problema, qual o seu maior sonho, né? Nós vamos trocar essas experiências aqui. Eu quero dizer para você o quão incrível você é. Deus te fez com tantas qualidades, Deus te fez maravilhosa e você precisa descobrir isso. Talvez hoje você também está passando por uma depressão, uma síndrome do pânico, ou talvez com um problema no casamento, ou problema com o filho, problema no trabalho, ou um problema de saúde, né? Todos nós temos desafios a serem vencidos. Mas eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada: Deus só dá grandes batalhas a grandes guerreiros. E você é uma guerreira. Se você olhar para trás, quanta coisa você já viveu e quanta coisa você já venceu, né? E eu quero, nesse nosso primeiro contato, que você traga à memória tudo aquilo que te dá esperança, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que te trouxe benefícios. Não se apega na derrota, não se apega na dificuldade, não, porque tudo passa. E eu quero que você me dê um voto de confiança, assistindo esse vídeo, compartilhando com as amigas, para que a gente traga mesmo conteúdos de excelência para você. Meninas, não esquece, eu vou deixar o linkzinho aí para você me seguir lá no meu canal, lá no Instagram, compartilha com as suas amigas, e eu quero mesmo que seja um tempo bom para mim e para você, para que a gente possa aprender juntas a viver os desafios como mulher nesse século, que tanto nos limita, ao mesmo tempo nos impulsiona, mas coloca em nós tantos rótulos que às vezes a gente não sabe lidar com isso. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, sua linda. Fica com Deus.